Olá, eu sou Natasha Maier, farmacêutica, especialista em bem-estar. Bom, também se seu olá foi lateral abaixo. Vamos lá. Falar de disposição golar. Olá, eu sou Natasha Maier, farmacêutica, especialista em bem-estar, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem interessante: disposição física e mental. O que a gente precisa fazer para ter mais disposição física e mental? No mundo que a gente vive hoje em dia, parece que o dia está cada vez mais curto, a gente tem cada vez mais coisas para fazer, não rende, não dá conta, chega com aquela sensação de que não conseguiu fazer nada e que está morto, atropelado. Fora que está cansado, mentalmente desgastado, não consegue se concentrar, não consegue render para nada. E aí, como que a gente faz para conseguir melhorar essa disposição física, né? Que o corpo precisa aguentar esse pique, precisa aguentar esse ritmo. E a disposição mental, porque eu preciso conseguir raciocinar, concentrar, preciso de foco, preciso conseguir dar conta de tudo que eu preciso fazer. Então, qual é o grande mistério para eu conseguir ter uma boa disposição física e mental? Vem comigo. Primeira coisa que a gente precisa saber é: o cérebro é a matriz de tudo e ele gasta energia, né? A gente tem um gasto muito grande de energia. Então eu preciso entender como é que funciona para eu conseguir ver o que ele precisa para eu poder dar os nutrientes adequados para ele. Vocês querem uma prova de que o cérebro gasta muita energia? Cansaço mental. Já produziram muito num dia que vocês não levantaram da cadeira, mas passaram o dia fazendo processo mental e terminaram o dia mais cansado do que se tivesse passado o dia inteiro carregando saco de cimento. Nunca carreguei um saco de cimento não, mas pesa, né? Cansa. Essa é a prova de que o cérebro gasta energia, e muita. Pensar cansa, e cansa muito. A gente termina exausto depois de um dia de muito exercício mental. E aí, além disso, o corpo sente isso tudo. Se eu passo o dia inteiro fazendo um trabalho mental, por mais que eu esteja sentada, né, no fim do dia eu tô cansada, eu tô exausta, como se eu tivesse corrido uma maratona. Aí a pergunta é: cara, mas eu passei o dia sentada, eu não fiz nada, como é que eu tô cansada, né? Então, no fim das contas, a gente tem que entender como é que ocorre esse gasto de energia para a gente conseguir entender como repor isso, como suplementar da forma adequada. E aí eu consigo ter duas coisas. Primeiro, o meu corpo aguenta, ele aguenta o pique, eu chego no final de um dia, olha que sonho, hein? Chegar no final de um dia inteiro, longo, de manhã até tarde da noite, com disposição física em casa. Que a gente brinca de teste do sofá, né? Chegou em casa, olhou para o sofá, não teve vontade de sentar, passou reto, tá com disposição ainda. E além de tudo, ainda conseguir ter foco e concentração em tudo que eu preciso fazer durante o dia. E aí, falei algo assim que é o sonho de consumo, mas como é que consegue fazer isso? Simples. Depois que a gente entende sobre processos metabólicos, que eu entendo como o cérebro funciona, é só eu ver o que ele precisa. Como é que o cérebro funciona? O cérebro é uma máquina. O corpo é uma máquina e a central está aqui dentro, é a central de comando. E ele precisa ter disposição para fazer tudo isso da maneira adequada. Concorda comigo que todos os nutrientes que vão para o meu cérebro, eles chegam por meio da corrente sanguínea? Então a primeira coisa que eu tenho que entender é: tem que chegar sangue suficiente, né? Então, se eu não tenho um aporte de sangue suficiente no cérebro, eu naturalmente não tenho nutrientes suficientes. E outra coisa que o sangue também leva: oxigênio, né? Então, quanto mais sangue, mais oxigênio, mais nutrientes. Primeira coisa que eu preciso fazer: aumentar o aporte de sangue para o meu cérebro. Então aí a gente coloca vasodilatadores periféricos. Falei bonito. Vasodilatador é aquela substância que abre o calibre das veias e faz circular mais sangue na área periférica. Então o cérebro está bem longe aqui do coração, ele é considerado periferia, uma das extremidades. Então, se eu consigo aumentar o fluxo sanguíneo para lá, eu naturalmente já estou aumentando a chegada de nutrientes e oxigênio. Só aumentar o sangue resolve? Não, porque vai que eu não me alimentei dos nutrientes certos, eu já aumentei o fluxo, né? Agora eu preciso saber se eu tenho os nutrientes corretos para o meu cérebro funcionar melhor.
Quem são esses nutrientes que o meu cérebro precisa? Ele precisa de algumas enzimas e de algumas provitaminas que funcionem para otimizar o raciocínio, né? E aí a gente consegue verificar que antioxidantes também são muito bons, muito bem-vindos. Quem é antioxidante? Eu estou falando de processo, igual uma máquina, está trabalhando numa linha de produção, tem perda. Quem é essa perda? É o radical livre, né? É o oxidante. Então, antioxidante diminui perda de processo. Então, eu aumentei o fluxo sanguíneo, eu dei os nutrientes, as vitaminas, as enzimas que ele precisa, os sais minerais adequados que ele precisa. Eu dei matéria-prima para ele trabalhar. E aí eu também consegui diminuir as perdas do processo, eu otimizo o funcionamento cerebral. Além disso, como eu falei que ele gasta energia, ele tem algumas substâncias específicas que ele precisa para poder repor, né? Tem uma substância que é bem legal no meio disso tudo, que é muito utilizada como pós-treino ou também como regulador do intestino, que é a glutamina. A glutamina é um aminoácido que é uma das melhores fontes de energia específicas para o cérebro. Tá? Então, quando a gente fala de dar glutamina para o cérebro, de aumentar a vasodilatação, pode ser desde uma ginkgo biloba, né? A gente fala de dar nutrientes. Quem são esses nutrientes? As coenzimas, um ácido alfa-lipóico, a gente fala de antioxidantes como vitamina A, vitamina E, a própria vitamina C. Quem são os sais minerais que ele precisa? Magnésio, cobre, selênio. Então, tudo isso é necessário para o meu cérebro funcionar melhor. E outros aminoácidos também que ajudam a melhorar a memória, a própria fenilalanina, que é maravilhosa para o cérebro, né? Então, quando a gente começa a verificar todos eles no funcionamento cerebral, eu começo a falar de uma fórmula que vai otimizar sem ter desgastes ou efeitos colaterais. Além disso, a gente ainda pode colocar algumas substâncias que são tidas como nootrópicas naturais. O que é um nootrópico? A substância que ajuda a aumentar foco e concentração, né? A gente já conhece os controlados famosos que fazem isso. Mas se eu coloco as substâncias que o meu corpo aceita bem, como uma fosfatidilcerina, uma fosfatidilcolina, por exemplo, eu consigo otimizar tudo isso. Não suficiente, lembrando lá de funcionamento, eu tenho uma organela celular que chama mitocôndria. Quem lembra das aulas lá do ensino médio, né, segundo grau, que falava das organelas celulares? A mitocôndria é aquela organelazinha dentro da célula responsável pela respiração celular. Traduzindo, geração de energia e otimização de processo. Então, se eu junto tudo isso de cérebro com um booster mitocondrial, que eu faço a mitocôndria funcionar melhor, gerar mais energia, mais foco, né? E eu consigo colocar tudo isso numa suplementação, eu tenho mais disposição mental. Eu consigo fazer um aumento muito grande de foco e concentração. A gente tem uma formulação que junta tudo isso e a gente brinca que é como se tivesse focado e rendendo 10 vezes mais do que a gente rende naturalmente. Legal, eu falei de dar foco e concentração, mas o meu corpo tem que aguentar tudo isso. Porque quando eu foco muito e gasto, o corpo termina exausto. Então, outra coisa que a gente tem que colocar nessa suplementação é substâncias para o meu corpo responder. Normalmente são aminoácidos que dão resistência, força e potência. É quase um pré-treino. Mas eu não estou falando de queimar calorias. Eu estou falando de dar força e resistência para o corpo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que com a suplementação adequada, a gente consegue otimizar o funcionamento do corpo, render mais fisicamente, mentalmente, melhorar a concentração, melhorar foco, terminar o fim do dia inteiro o suficiente para conseguir brincar com o filho quando chegar em casa. E para quem tem criança pequena sabe o quanto isso é importante, que o filho não quer saber se o dia foi cansativo. Ele ainda tem energia para subir e descer 10 vezes no pai e na mãe. E aí a gente consegue também fazer com que você renda mais nas atividades mentais. Tem como fazer isso de uma maneira bem fácil. É só conseguir verificar a fórmula mais adequada para o seu funcionamento. Achou interessante? Gostou? Ficou interessado? Então coloca suas dúvidas aí no comentário, né? Pode perguntar, ver o que é mais interessante, que aí a gente conversa, bate um papo, tá bom? Qualquer dúvida, já sabe, é só colocar aí que a gente responde. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e aí também, se gostou, indica pros amigos, se não gostou, indica pros inimigos. Não é botar o inimigo pra pensar não, que não é legal não. Tu corta isso.
assistir 10 minutos só pra ver isso.